Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Boa noite. A partir de agora começa o programa Atitude de Negócio, um programa onde você, junto comigo, irá conhecer personalidades renomadas que conseguiram montar seu próprio negócio e hoje serve de inspiração para futuros empreendedores, assim como você. Comigo hoje está o Ricardo Yang. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. O prazer é todo meu, Cleiton. Yang, desde a sua juventude você sempre foi um ativista em causas do meio ambiente. Conta pra gente um pouco da tua história, como iniciou tudo, vejo que você é empresário, né? Hoje é vereador, muito respeitado. Conta um pouco pra gente sobre a tua história. Bom, eu sou filho de pai baiano e mãe americana, e daí porque o Yang, e eu tenho Silva no nome também. E meu pai sempre foi muito ligado à terra, né? Como um bom baiano, gostava muito do mar. Muito ligado à terra, e quando nós éramos crianças, ele achou que nós deveríamos ter uma infância saudável. E São Paulo já não era exatamente uma cidade saudável, e aí nós passamos boa parte da nossa infância em Ilhabela, num tempo em que Ilhabela era bastante selvagem. Então nós, desde muito cedo, tivemos muito contato com a natureza, com o mar, com as plantas. E meu pai sempre foi um paisagista por vocação, embora fosse empresário. Ele amava plantar, amava as árvores, assim por diante. E aprendemos e nos alfabetizamos um pouco sobre essa relação com a natureza, que é absolutamente fundamental, que é, sobretudo, relação com a vida, né? Com a exuberância da vida. E isso nos marca de uma forma indelével. A tua história familiar já é de empreendedor, né? Já vem do pai. E por que a questão política? O que foi que te levou a procurar as questões políticas? Longo caminho. Desde que eu era jovem, a questão da política sempre foi muito importante. Eu sou da geração que cresceu e frequentou escola, universidade na ditadura. Eu sou a geração da década de 70, quer dizer, uma geração mais tarde do movimento de 68. E já na década de 70, o mote, a palavra de ordem, era liberdades democráticas e havia todos os movimentos contra a ditadura. E nesse processo eu fui tendo a minha primeira experiência política. Quando eu me tornei empresário, comecei a trabalhar na empresa da família, eu nunca me conformei com o fato de que uma empresa deveria apenas gerar lucro para os acionistas. Eu sempre acreditei que uma empresa podia ir muito mais, fazer muito mais, se envolver muito mais com as comunidades em que ela atua, com os seus colaboradores, funcionários, assim por diante, ainda mais porque a empresa que eu vinha dirigir, que da nossa família, era uma empresa de franquia, então era uma cooperativa de pequenos e microempresários. Então, a minha atividade empresarial sempre foi uma atividade de trabalhar com motivação, de compor e gerar valor para esses microempresários, para esses médios empresários que atuavam nos seus mercados. E o sistema de franquia é um sistema muito rico, sob o ponto de vista do potencial de desenvolvimento humano. Você acaba tendo atividades em vários territórios e acaba tendo impactos diferenciados nesses territórios. E daí comecei a acordar para a importância da responsabilidade social empresarial, né? E daí, da responsabilidade social empresarial que eu praticava na empresa para o movimento internacional de responsabilidade social foi um passo. Eu passei a me envolver com movimentos que já estavam ocorrendo nos Estados Unidos, como o World Business Academy. Depois o PNBE no Brasil foi muito importante para toda uma geração de empresários. Depois, finalmente, a fundação do Instituto Etos,
que teve e tem um papel extraordinário na formação de toda uma cultura empresarial. A partir de 2003, 2004, passei para o conselho da nossa empresa e passei a atuar aí então no terceiro setor, fundando junto com o Oded Grajew e Unietos e depois substituindo o Oded na presidência executiva do Etos. Quais são as vantagens, Ricardo, que você vê de uma empresa que adere às questões de responsabilidade social e sustentabilidade dentro do seu ambiente de trabalho? Quando você gera valor para todas as partes interessadas, você gera uma relação de confiança com essas partes. Quando você gera uma relação de confiança com as partes, você tem uma dedicação, um esforço coletivo muito maior. Então, eu vou te dar um exemplo bastante objetivo e verdadeiro. Se você trabalha dentro de uma empresa que tem uma política de responsabilidade social, que trabalha de forma digna com os seus colaboradores, incorpora a participação dos colaboradores na formulação das suas políticas e assim por diante, você vai criando um vínculo entre os trabalhadores e a empresa. Se uma outra empresa que não trabalha nos critérios de responsabilidade social é uma empresa tradicional que paga o mínimo possível, que explora o trabalhador, ou abusa do trabalhador e assim por diante. Bom, tudo bem, você tem essas duas empresas aqui, provavelmente essa no curto prazo até apresente lucros maiores. E essa lucros um pouco melhores, porque tem benefício, um monte de coisa. Vem a crise, né? Vem a crise e tem que cortar custo, né? Aí, as duas empresas são desafiadas a cortar custo. Essa empresa aqui, os trabalhadores já vão começar a procurar emprego e provavelmente sabotar a própria empresa, porque tem raiva da empresa. Essas aqui vão se unir aos acionistas e às outras partes interessadas e vão tentar encontrar caminhos para se resolver a crise com o mínimo corte de custos. Bom, eu não preciso dizer quem saiu primeiro da crise. Então, nós temos estudos no Instituto Etos que mostram que na crise de 2008, as empresas que saíram da crise estavam em condições competitivas muito boas já em 2009 e início de 2010, eram todas aquelas que tinham práticas de responsabilidade social empresarial. O PIB, vamos pegar o PIB, que é um bom exemplo, inclusive aqui para o nosso telespectador. Tudo gira em torno do conceito de crescimento do PIB. Você quer saber se o país está indo bem ou está indo mal, você pergunta, bom, quanto foi o crescimento do PIB nesse ano ou no ano passado? Bom, mas o PIB, ele mede toda a produção econômica de um país. Então, se tem mais crimes e você precisa construir mais prisões, aumenta o PIB. Se você tem mais trânsito, se queima mais combustível nas ruas, aumenta o PIB. Você tem um trânsito maluco, onde você tem acidentes com motociclistas, como aqui na cidade de São Paulo, todos os dias, pelo menos 3 motociclistas acidentados, aumenta o PIB. Então, do que a gente está falando? Nós estamos falando de prosperidade econômica ou nós estamos falando de um condicionamento ao conceito do crescimento que não tem nenhum sentido na qualidade de vida dos indivíduos? Uma economia sustentável é uma economia cuja prosperidade está articulada com a qualidade de vida. E hoje, graças a Deus, os economistas já começam a perceber que nós precisamos de outras medidas para medir prosperidade. Uma delas é o Índice de Desenvolvimento Humano. Aliás, recentemente, um estudo do IPEA mostrou que nos últimos 20 anos nós tivemos um índice de desenvolvimento humano nas principais cidades do Brasil na ordem de quase 100%. Né? Mas quando a gente coloca a lente novamente, nós vemos que ainda a desigualdade entre o Sudeste, Norte e Nordeste é muito grande. Então, nós não estamos falando de não crescimento. Esse é o grande erro daqueles que criticam a sustentabilidade. Nós estamos falando de um crescimento responsável,
próspero, que garanta a qualidade de vida no tempo, né? Que não esteja sujeito a crises e depressões, como foi a história do capitalismo global desde a década de 90. Ricardo, na sua opinião, investir forte no Brasil é investir em sustentabilidade, então? Eu acho que o Brasil vai viver um ciclo importantíssimo de investimentos em sustentabilidade. O mundo busca alimentos mais saudáveis. O Brasil é um dos países com grande competência na produção de alimentos e a indústria de alimentos orgânicos vem aumentando. Existe todas as oportunidades ligadas à energia. Então nós temos parques eólicos inteiros para serem implantados. A energia solar hoje tem uma eficiência infinitamente maior do que há 10 anos atrás. Só para termos uma ideia, hoje existem células fotoelétricas com a capacidade de 70% de absorção da energia da luz solar. E o Brasil é um país de grande insolação, talvez seja um dos países com maior exposição territorial na faixa tropical, né? Nós temos investimentos em soluções urbanas, por exemplo, substituição da massa asfáltica por coberturas muito mais amigáveis, com base em produtos reciclados como pneus. Nós temos uma miríade de oportunidades. Existe uma feira, que inclusive ocorre aqui em São Paulo uma vez por ano, que mostra os avanços nas atividades na indústria sustentável. Vai até novas formas de construção sem cimento, jardins suspensos, jardins verticais, hortas, produção de horticultura urbana. Existe todo o desafio da mobilidade, formas de transporte muito mais racionais, do ponto de vista do uso de energia, de espaço, né? Então, as oportunidades do mundo sustentável estão todas aí para serem desenvolvidas. Nós estamos, nesse século XXI, como a Europa estava no início e meados do século XIX, no início da Revolução Industrial. Nós estamos entrando numa era pós-industrial. Ricardo, César Bastos de Itaquera pergunta se você é a favor do financiamento público de campanha. Eu sou favorável ao financiamento público de campanha, mas não sou radical nessa posição. Por quê? Eu acho que nós temos que ter a oportunidade para que o eleitor financie o seu candidato. Portanto, eu sou favorável a um sistema misto. Financiamento público mais financiamento individual. E isso faria com que nós eliminássemos o financiamento das empresas nas campanhas. Isso é muito importante. Por que é tão importante o financiamento individual? Porque o financiamento individual ele é pedagógico. Quando você escolhe um candidato, você trabalha e contribui, né? Você é cúmplice, vamos dizer assim, daquela candidatura quando você participa do próprio financiamento da campanha. Isso te obriga a acompanhar o candidato, a entender melhor as propostas dele e criar um vínculo que vai garantir um controle social maior sobre o teu candidato se amanhã ele for eleito. Isso ocorreu nos Estados Unidos, né? Começou na primeira eleição do Obama, se tornou ainda mais importante na segunda eleição. Aqui no Brasil nós tivemos uma primeira experiência em 2010, já em 2012 tivemos o aperfeiçoamento dessa experiência. Acredito que em 2014 os recursos oriundos do crowdfunding, né, que é o financiamento do público, não do dinheiro público, mas das pessoas de campanha, podem chegar a 10% a 15% do financiamento das eleições, o que é bem razoável dado a novidade desse processo.
Ricardo, o Heitor Trolés, ele pergunta o seguinte: o senhor acredita que a população poderia deixar o carro em casa para usar mais o transporte coletivo, caso esse transporte coletivo tivesse a qualidade que tanto exigimos? E se existe algum projeto para melhorar no conforto desse transporte? Olha, eu acho que tanto isso é verdade que muitos jovens estão decidindo por não ter carro. Porque o carro é um custo tão grande e os aborrecimentos são tão grandes que eles preferem se virar com o transporte público que está aí. Agora, para que efetivamente as pessoas deixem o carro em casa, é importante se melhorar o conforto e a rapidez do transporte público, né? Nós já avançamos razoavelmente em algumas soluções, como a integração do sistema CPTMs e metrôs, tem garantido um transporte num nível de qualidade razoável para milhões de pessoas, mas é ainda muito insuficiente. As lotações são enormes, o desconforto é enorme, a linha amarela já começou saturada, né? Então, para que as pessoas deixem o carro em casa e usem o transporte público, nós precisamos aumentar a frequência, conforto e eficiência do sistema. E é isso que a população está clamando nas ruas. Okay. Já a Thaís Lima, ela é daqui de Higienópolis, ela falou o seguinte: como o senhor explicaria a sua saída do Partido Verde, sua antiga legenda, e por que optou por filiar ao Partido Popular Socialista? Bom, a saída do PV se deu pelo fato de que nós acreditávamos que o Partido Verde se transformaria depois do resultado excepcional das eleições de 2010. A Marina teve quase 20% dos votos e quem achava, quem apostava em que ela iria bem nas eleições, não apostou em mais do que 6%. Então foi realmente um fenômeno extraordinário e nós achávamos que o Partido Verde passaria a incorporar os princípios da sustentabilidade de uma vez, né? Porque o Partido Verde tinha uma tradição de um partido ambiental e nós estávamos discutindo a ampliação dessa agenda por uma agenda de sustentabilidade como um todo. Bom, o movimento da sustentabilidade explodiu os limites do partido, quer dizer, o partido era realmente pequeno para abarcar a força desse movimento. Então nós saímos para repensar os nossos passos políticos, o nosso futuro político. E aí decidimos que para 2012 nós iríamos apoiar políticos de diversos partidos que tivessem aderência à plataforma da sustentabilidade. Aqui em São Paulo nós precisávamos de alguém que pudesse continuar conversando com o eleitor, que continuasse divulgando os princípios da sustentabilidade, com a vantagem de que a Rede Nossa São Paulo propôs um programa baseado na plataforma das cidades sustentáveis, que é um movimento mundial. E eu, como cofundador desse movimento, como membro do movimento Brasil com S, como uma das pessoas identificadas com sustentabilidade, tendo ido bem nas eleições de 2010, da minha candidatura ao Senado, então fui a pessoa escolhida para me candidatar em 2012. E o PPS, porque o PPS foi o partido que nos garantiu o espaço necessário e não cobrou que a minha entrada no PPS me obrigasse a apoiar, por exemplo, o candidato que o PPS estava apoiando, nem no primeiro nem no segundo turno. Então, a minha candidatura no PPS foi uma espécie de candidatura avulsa, simbolizando o movimento da sustentabilidade. E tem sido assim, e a convivência no PPS tem sido boa e nós temos aumentado dentro do partido a discussão sobre sustentabilidade e é um partido que vem apoiando a criação da Rede Sustentabilidade, que é o partido que o movimento de sustentabilidade está inspirando. Você acredita em política sem partido? Eu acredito. Eu digo isso, o nosso telespectador deve ficar curioso. Eu acredito porque partido é uma coisa do século XIX. Diga, né? Atingiu o seu auge, né, no século XX, no pós-guerra, na disseminação da democracia, né, como o melhor modelo, né,
de político, né, por uma civilização industrial, de mercado e tal, mas nós estamos vendo, né, e os fenômenos das ruas estão aí, não só no Brasil, na Espanha, no Egito, nos Estados Unidos e assim por diante, no Chile. Nós estamos vendo que os jovens, eles hoje não se unem em torno de ideologias, mas muitas vezes em torno de causas. E hoje eles podem estar defendendo uma causa aqui conosco e amanhã defendendo uma causa com uma outra tribo. Então, o vínculo político, ele é muito mais volátil, né? E o que começam a fazer diferença na sociedade são as causas. E aqueles políticos ou aqueles partidos que se identificam com as causas, provavelmente serão aqueles que terão maior sustentação. Mas por quanto tempo? Também não sabemos. Então, nós vamos ver uma transição de políticas partidárias tradicionais para partidos mais fluidos. A Rede de Sustentabilidade, quando se formou, discutiu muito isso. Okay? O movimento da nova política passou 2 anos sem tomar uma decisão se iria criar partido ou não. E, finalmente, quando decidiu que iria criar o partido, que é a Rede de Sustentabilidade, já colocou nos estatutos do partido várias das mudanças que provavelmente vão ocorrer. Como, por exemplo, 30% das legendas são para candidaturas avulsas. E você quer trabalhar por essa causa, mas você não quer necessariamente se filiar ao partido, bom, vai poder, né? O Estatuto também criou mecanismos para limitar o poder dos caciques dentro do partido, que se tornam donos do partido e assim por diante. Então, nós estamos vendo um período de transição entre a política tradicional, partidária tradicional, que, enfim, cada vez menos a sociedade deseja, por uma nova forma de fazer política, onde, inclusive, cabe os candidatos avulsos. Você é a favor ou contra o salário do político? Ou devia ser um trabalho voluntário? Você acha que não? Que todo trabalho tem que ser remunerado? Eu acho que o trabalho político é como qualquer outro trabalho na sociedade, né? Eu acho que política para valer, e hoje eu posso dizer isso porque eu sou político, né? Política para valer é um trabalho de 8, 10 horas por dia. De pensar, de trabalhar, de planejar, de organizar, exatamente, né? É um trabalho como qualquer outro. O que não pode é se criar benefícios injustificados para o político. O que não pode é o político legislar em causa própria. O que não pode é o político ganhar um salário muito maior do que a média do que aquele setor da sociedade seria remunerado em funções correlatas. Então, o político não pode ver a condição de político como privilégio. A política é serviço, né? Como medicina, como, enfim, a partir do momento que o político assume o poder não é dele. Ele está a serviço de um poder que lhe foi outorgado. E ele precisa agir em nome dessa outorga. E esse é o grande desafio, porque o político assume o poder e começa a achar que o mandato é dele. Começa a achar que o poder é dele, não é que não tem que prestar contas. E antigamente era até fácil não prestar contas, porque a comunicação com o eleitor era muito difícil. Hoje não, né? Eu tenho um jovem que me adotou como vereador, né? E é extraordinário, porque ele me acompanha, ele está em cima do laço. Todas as vezes que eu dou uma escorregada... Ele é tipo um fiscal. É um fiscal, eu tenho um fiscal, e ele tem poder, porque ele está ligado ao movimento Adote um Vereador, e tudo que ele posta vai para milhares de jovens. E ele está lá me fiscalizando todo dia, às vezes ele me dá umas dicas, etc. Foi no gabinete, conversou comigo, qual o programa que você tem, como você vai implementar esse programa, quais as dificuldades, e está lá acompanhando todo dia. Então isso é extraordinário, não é? Com certeza. Extraordinário. Eu nunca imaginei, quando eu era jovem, que eu poderia ter essas ferramentas para acompanhar um político que eu, enfim, me interessasse. Olha só, estamos chegando ao fim do nosso programa. Você está conhecendo um pouco do vereador, do empresário Ricardo Young,
Ricardo, para finalizar, vamos fazer um tete-a-tete. Eu vou te falar algumas palavras e você fala para mim o que vem à sua cabeça. Família. Importantíssimo. Amor. Indispensável. Política. Difícil, mas necessário. Sustentabilidade. Futuro. Brasil. Uma incógnita. Uma frase. Tem uma frase do Bertrand Russell que eu gosto muitíssimo. Ele dizia: as pessoas veem o mundo como ele é e se perguntam por quê. Eu procuro ver o mundo do jeito que ele poderia ser e pergunto por que não. Eu gosto muito dessa frase. E um sonho. Sonho de ver um Brasil próspero, justo, sustentável e que a felicidade, o amor, a colaboração entre as pessoas seja o nosso maior patrimônio. Ricardo por Ricardo. Isso eu não sei. Um otimista, pai. Ricardo, muito obrigado pela tua presença e tenho certeza que essa entrevista de hoje foi de grande valia para o nosso público. Muito obrigado a você, fiquei muito feliz de poder estar aqui com você nessa entrevista e boa sorte com o programa. Vereador, e o nosso público que quer te acompanhar, como é que faz? Então, podem mandar um e-mail em ricardoyang@câmara.sp.gov.br ou então no Face, que é mais fácil, na minha página Ricardo Yang. E você, muito obrigado que nos acompanhou. Até a próxima.